Oi, meus amores, tudo bem? Vamos dar início hoje a mais uma videoaula, tá bom? Hoje nossa videoaula é de português. Então, abram aí o livro de vocês na página 8, tá? Ó, vamos aprender hoje sobre os marcadores temporais, tá? As histórias são formadas pelas ações dos personagens, que ocorrem numa sequência temporal, ou seja, uma depois da outra. Algumas palavras do texto marcam essas passagens de tempo e são chamados de marcadores temporais. Leia um trecho. Ai, caramba, já passou demais. Leia um trecho da história O Gato de Botas e observe os marcadores temporais em destaque. Então, o rei que ficou surpreso e encantado e agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio sem roupa e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabras está se afogando!" No outro dia, que fato aconteceu no dia anterior? Então, gente, ó, olha aqui, ó, no outro dia, que fato aconteceu antes desse dia? Vem aqui em cima, olha, o que aconteceu? O gato entregou um presente para o rei, que agradeceu. O gato pediu ao dono que entrasse no rio. Ou o Marquês de Carabás se afogou. Vocês vão fazer um xizinho na alternativa certa, tá bom? Naquele instante, o que aconteceu no mesmo instante que o dono do gato entrou no rio? O que aconteceu, gente? Vocês vão olhar aqui e vão anotar aqui, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Página 9. Leia agora o início de um conto de fadas. Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela, que vivia feliz com a mãe e o pai. Um dia, porém, a morte da mãe interrompeu a alegria dessa família. A tristeza foi grande. Algum tempo depois, o pai dela casou-se com uma viúva, que tinha duas filhas do primeiro casamento. A madrasta e suas filhas eram pessoas maldosas e, provocavam Cinderela. Anos mais tarde, entristecido com as atividades da segunda esposa, o pai da jovem também faleceu. Cinderela ficou sozinha no mundo sob o cuidado da madrasta, que obrigava a realizar as tarefas domésticas. Ela não tinha paz um segundo. Trabalhava em excesso e era maltratada. Gente, quem já ouviu a historinha da Cinderela? A tia já ouviu. Vocês já ouviram também? Quero saber, hein? Quem é que já ouviu a historinha da Cinderela? Então, ó. Ah, você conhece essa história? Compartilhe o que sabe sobre ela com os colegas. Se você se lembra de quando a ouviu ou leu pela primeira vez, relate como e quando isso aconteceu para seus colegas e professor. Gente, depois a tia vai querer saber tudo, viu? A, B, quer dizer, as expressões um dia, algum tempo depois e anos mais tarde identificam um período de tempo. Um período certo, preciso, ou incerto ou vago. Então, um dia aí eu comi chocolate. Esse tempo é certo ou é um tempo vago? Pensem aí e respondam, tá? C. Algum tempo depois. Relaciona um fato anterior a um posterior. Identifique o que aconteceu antes, fato anterior, e o que aconteceu depois, fato posterior. Então, ó, o pai da Cinderela casou pela segunda vez. Isso aconteceu antes ou depois que a mãe da Cinderela morreu? Que morreu a mãe da Cinderela. O que aconteceu primeiro? A mãe morreu ou ele se casou pela segunda vez? Daí o que aconteceu primeiro é o fato anterior.
E o que aconteceu depois é o fato posterior. Página 10, tá? Em muitos contos começam com era uma vez, há muito tempo, certo dia, entre outros. Uma dessas expressões aparece no conto de fadas, sublinhas. Então, vocês vão olhar lá no continho lá da Cinderela e vão ver uma dessas impressões e vão fazer um tracinho embaixo, tá bom? B. Essa expressão situa a história no passado distante, presente ou no futuro distante? Era uma vez. Foi quando? Isso faz tempo? É agora ou vai ser no futuro? Daí vocês vão marcar um X, tá bom? C. Releia a frase inicial do conto Gato de Botas. Ao morrer, o moleiro deixou para seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. E escolha uma dessas expressões abaixo e reescreva a primeira frase do conto. Então, ó, vamos supor. Era uma vez. Então, era uma vez um moleiro que ao morrer deixou para seus 3 filhos um moinho, um burro e um gato. Ou então, há muito tempo, tinha um moleiro que deixou ao morrer, entendeu? Então, vocês vão estar reescrevendo usando um desses 3 termos, tá? 4. Para contar um fato, é comum utilizar algumas expressões para marcar o tempo. Circule os marcadores temporais em cada uma dessas frases. Então, um dia, seu amo se casaria com a princesa. Como que foi? Foi, ó, aonde que tá marcando o tempo aí? Um dia, seu amo se casaria com princesa. Então, vocês vão ver onde que marca o tempo e vão fazer um tracinho embaixo. B. O rei saiu do castelo bem cedinho. Quando que ele saiu do castelo? Onde está o tempo? Vocês vão ver e vão fazer um risquinho embaixo, tá bom? Próxima página. Pontuação, 2 pontos e travessão. Os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto e dar entonação certa na frase. Você vai estudar agora esses 2 sinais, são eles. Os 2 pontos, a gente está aqui, olha, os 2 pontinhos e o travessão, tá? Leia novamente o trecho do Gato de Botas. Naquele instante, a carruagem do rei passou perto do animal e o animal esperto gritou. 2 pontos, travessão. O Marquês de Carabás está se afogando. Então, gente, ó, esses 2 pontos, ele indica que alguém vai falar. E o travessão, que é esse daqui, esse tracinho, ele indica a fala de alguém, entenderam? Então, 2 pontos é quando alguém vai falar e o travessão significa que alguém está falando, tá? Nesse trecho, o sinal 2 pontos indica que a frase vai continuar, alguém vai falar ou a história vai terminar? Ó, gente, a tia acabou de explicar, hein? Nesse trecho, o travessão é usado depois da fala do gato, no meio da fala do gato ou antes da fala do gato. Então, observe que esses sinais de pontuação podem indicar em um texto narrativo, ou seja, em que uma história é contada, os 2 pontos que pode indicar que alguém vai falar e o travessão pode indicar que se trata da fala de algum personagem. Página 12. Os textos a seguir recontam ações do Gato de Botas. Pontue usando os 2 pontos ou travessão. Então, vocês vão olhar aí, onde tiver esses quadradinhos, vocês vão colocar ou 2 pontos ou travessão, tá bom? 7. Você se lembra da cena em que o gato pede ao seu dono que entre no rio? Escreva essa fala do gato usando as pontuações adequadas. Depois faça um desenho para essa cena. Então, gente, ó, vocês vão voltar lá no textinho do Gato de Botas, vão ver essa parte aí, vão escrever e vão fazer o desenho, tá bom?
Página 13. Foco na escrita. Conto popular, reescrita do final. E se essa história tivesse um final diferente? Reúna-se com um colega e juntos reescrevam um novo final para essa história. Preparação. Gente, então aí vocês vão estar reescrevendo junto com a mamãe e com o papai, tá bom? Releia a parte final da história. E assim o Marquês de Carabás se casou com a princesa e ficaram morando no castelo do ogro. O gato, que havia cumprido sua palavra, transformou-se no nobre cavalheiro e o melhor conselheiro do reino. E nunca mais precisou correr atrás de ratos, a não ser para se divertir. O que de diferente poderia ter acontecido com o filho do moleiro, a princesa e o gato? Vocês vão anotar aqui o que vocês acham que poderia ter acontecido diferente. Produção. Escreva no final o final que vocês imaginaram para a história. Use a letra inicial maiúscula no início das frases e a pontuação adequada no final delas. Então, vocês vão estar escrevendo aí no caderninho de vocês, tá bom? Página 14. Aprender é divertido. Que história é essa? Reúna-se com um colega e juntos leiam diálogos a seguir, tentando descobrir que história pertence. Escreva o título da história no espaço acima dos diálogos e complete as falas com os sinais de pontuações adequados. Então, ó, aqui, ó, primeiro aqui, ó. O marido comentou com a esposa: como é triste não ter filho. A mulher respondeu, suspirando: é verdade, mesmo que tivéssemos um único filho, que nem se fosse do tamanho deste polegar, já me sentiria feliz. Gente, vocês vão voltar completar com a pontuação e lembrar que história é essa, gente. Tem uma história aí, uma criança que tem o tamanho de um polegar. A menina perguntou: por que esses olhos tão grandes, vovó? De que história que é? Vocês vão colocar o nome da história e completar as pontuações, tá bom? Façam as atividades aí com bastante capricho, hein? Contação de história. Foco na fala. Ai, caramba, peraí. Junto com um colega, prepare-se para contar uma história para a turma. Preparação. Escolhe um conto popular para contar aos colegas. Registre em tudo o título da história escolhida. Gente, a tia já passou a atividade para vocês semana passada, né? Para vocês lerem o livrinho. Então, pode ser essa historinha, tá? Que vocês vão mandar para a tia. Então, ó, leia várias vezes a história que vocês vão contar. Divide-se em dupla. Gente, essa atividade não dá para fazer em dupla, tá bom? Então, ó, a tia tá aguardando aí para vocês me entregarem a atividade lá que a tia passou a aula passada, tá bom? Dessa atividade aí fica como se fosse essa página. Gente, ó, então nossa aula de hoje a tia vai passar até aqui, tá bom? Façam as atividades com bastante capricho e qualquer coisa é só chamar a prof, tá bom? Beijinhos e até mais!